Dia das Mães está chegando e eu vou te ensinar a fazer essa necessaire que de básica não tem nada. Olha que luxuosa que ficou com esses detalhes aqui. A estampa é sublimada, mas se você está assistindo esse vídeo e não é da sublimação, você pode fazer em outros materiais. Vou mostrar a parte de dentro. Eu usei aqui a sarja impermeável como forro, mas se você vai fazer essa peça para guardar maquiagem, sugiro que use o nylon emborrachado ou o nylon resinado ou o bagum que dá super certo, tá bom? Olha que coisa linda. Ela ficou com a profundidade de 9 centímetros, com a altura de 12 e a largura de 18 centímetros. Vou deixar as medidas na legenda do vídeo, tá bom? Aqui nessa lateral ela tem um detalhe que é super legal. Você pode fazer essa peça como bolsinha transversal, nesse caso é só acrescentar a alça aqui e não precisa colocar o mosquetão na hora que você estiver fechando, tá bom? Ficou muito linda e é uma peça que você pode fazer para vender o ano todo aí no seu ateliê. Então bora lá pro passo a passo que eu vou explicar os materiais para vocês. Eu tô usando aqui duas estampas sublimadas no tamanho de uma folha A4, tá, gente? Na parte de cima eu já marquei a caixinha de leite. Todas as medidas e informações estão na legenda do vídeo. Eu já deixei aqui a minha etiqueta aplicada, apliquei bem no meio aqui da folha e já deixei prontinho pra gente começar, tá bom? Eu fiz uma marcação aqui na parte de baixo com 5 centímetros, ok? Então prestem atenção para vocês não confundirem. Aonde tá marcada a caixinha de leite é a parte de cima, tá? E essa marcação que a gente faz na estampa é na parte de baixo. Já cortei aqui também duas partes para o meu forro. As medidas estão na descrição. Não esqueçam de olhar a descrição do vídeo para acompanhar todas as medidas certinho. Vou usar também 2 cursores, mas se você preferir pode colocar somente um, tá, gente? E aqui eu já deixei cortado e separado os 4 pedacinhos da alça que eu vou usar para o suporte lateral. Eu tô usando aqui a alça chique com 3 centímetros de largura e cada pedacinho tem 10 centímetros. Cortei, já selei a pontinha e deixei aqui preparado 2 meia argolas e 2 mosquetões, tá? O mosquetão e a meia argola tem que ter o mesmo espaço da alça, 3 centímetros de largura. E a gente vai usar um pedaço do sintético doll na cor caramelo. Esse pedaço aqui dá pra fazer as duas partes, mas depois eu vou dividir ao meio, tá? É o fundo da nossa necessaire. Eu fiz uma marcação aqui com 4 centímetros. Vou dobrar essa pontinha, que vai ser o acabamento pra gente costurar o fundo da necessaire. Vamos lá pra máquina que vocês já vão entender como a gente vai começar. Eu vou pegar aqui, ó, a estampa sublimada na parte de cima, tá? E a gente vai fazer a aplicação do zíper. Lembrando que a parte de cima eu já deixo a caixinha de leite cortada, tá, gente? Vou pegar o zíper, coloco os dentinhos virados para baixo e aí eu passo a primeira costura de segurança. Eu tô costurando com o ponto número 3,5, linha poliamida 60 e eu tô usando a cor bege 18, ok? Fiz a primeira costurinha, agora eu vou pegar o forro e vou colocar aqui por cima da minha estampa. Então, frente do forro com frente da estampa. Coloco bem certinho aqui em cima e nessa costura eu deixo ela bem próxima aos dentinhos do zíper, para o meu zíper ficar bem costurado. Começo e final com retrocesso, tá bom? E aí eu pego o forro, jogo aqui pra trás, empurro, ajusto todo esse material pra não ficar nada repuxando e vou rebater essa costura. Faz esse pesponto com calma, porque já é o acabamento da sua peça. Essa costura vai aparecer porque fica bem na frente do zíper, tá bom? Então não precisa de pressa. Se você reparar, aqui no cantinho, o forro tá sobrando e é assim mesmo, tá bom? Eu não tiro esse excesso agora, ok? Então a gente vai tirar depois, quando a gente colocar o nosso cursor. O que a gente vai fazer agora? Vamos aplicar o outro lado do zíper, né? A gente vai colocar a outra parte da necessaire. Então, novamente, presta atenção para você não se confundir. E aí, você vai aplicar o zíper na parte de cima, aonde já está marcada a caixinha de leite. Todo o processo é a mesma coisa que eu acabei de explicar para vocês. Então, você repete o mesmo processo dos dois lados da necessaire, ou seja, os dois lados do zíper, tá bom? Vira, rebate a costura e aí a gente vai seguir com a montagem da peça. É super simples e bem fácil de montar essa peça. Eu vou abrir aqui o meu zíper, ok? E aí eu vou pegar os cursores e vou colocar aqui no lugar dele. Coloco o primeiro cursor, fecho até o final da necessaire. E aí do outro lado eu coloco outro cursor e vou deixar eles dois no meio, tá, gente? E depois que eu posiciono, aí sim é que eu vou cortar esse excesso aqui, tanto do forro quanto do zíper. Corta bem certinho e deixa bem rente, acompanhando a linha da estampa. Vou fazer isso dos dois lados. E nossa peça já tá quase na metade. Eu falei pra vocês que era super simples de montar essa necessaire. Vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? Posicionar a alça
com a meia argola, tá? Então, eu tenho aqui o pedacinho da alça, eu coloco bem em cima do zíper. Toma cuidado para ficar bem centralizado, tá? Porque isso aqui é o acabamento da peça, é a caixinha de leite. Se você colocar torto, a peça também vai ficar torta. Posiciona ali em cima e aí você passa uma costurinha com o retrocesso. Faz a mesma coisa do outro lado e prontinho, o suporte já vai estar costurado. Agora vamos fazer o fundo da nossa necessaire. Esse pedaço de sintético aqui é metade daquele que eu mostrei para vocês, eu dividi ao meio. Fiz a marcação aqui com 4 centímetros, dobra a pontinha para fazer uma barra, digamos assim. E aí eu vou costurar essa parte que está dobrada em cima da marcação da minha estampa. Na minha estampa eu deixei marcado 5 centímetros do final da estampa para cima. Então eu vou posicionar esse sintético aqui e aí vou passar a costura. Já deixei o outro lado pronto para adiantar e vamos costurar essa parte aqui juntas, tá? Lembra de levantar o forro para não costurar a parte de trás, ok? Então a gente vai passar um pesponto bem bonito aqui em cima desse sintético, com o retrocesso no começo e no final, e vai ficar desse jeito aqui. Na parte de trás tem um pedacinho da estampa sobrando. Esse pedacinho que tá sobrando, ele vai servir como reforço para o nosso fundo. Agora vamos começar a fechar essa necessaire. Posiciona frente com frente bem certinho aqui, tá, gente? Pra não ficar torto. E aí coloca um clipezinho pra ajudar e vamos fechar as laterais. Retrocesso no começo e no final. Faz essa costura com calma pra não sair nada torto, porque isso aqui é acabamento da peça. Agora é só fechar a outra lateral da mesma forma, tá? Retrocesso no começo e no final. Olha que linda que tá ficando. E já estamos quase acabando. Agora vamos fechar o fundo da necessaire. Retrocesso no começo e no final. Pode usar e abusar do retrocesso. Finalizando o fechamento da parte do corpo da necessaire, vou fechar as laterais aqui do forro, tá, gente? Nesse momento, eu diminuo um pouquinho o ponto pro caso de usar tecido. Se você estiver usando material impermeável, nylon resinado e outros, você pode deixar o ponto mais largo. Vou marcar aqui, a partir da costura, a caixinha de leite da parte de baixo. Confira as medidas na legenda do vídeo. Antes de cortar a caixinha de leite, eu dou um retrocesso bem ali onde tá pegando a linha do corte, porque senão na hora que você cortar, vai abrir a costura e aí fica difícil para você fechar essa peça, porque a costura vai ficar desmanchando. Então eu reforço ali com retrocesso antes de cortar a caixinha de leite. Agora chegou a hora da gente montar essa caixinha de leite da parte de baixo. Vou pegar os dois suportes da alça que estão com mosquetão, vou abrir aqui, ó, a caixinha de leite da parte de baixo, ajusto, eu posiciono costura de frente com costura, tá vendo? A costura do fundo com a costura da lateral, coloco essa alça bem no meio da costura, deixando tudo centralizado, e eu arrumo aqui tudo direitinho para não ficar nada torto, coloco um clipezinho para me ajudar aqui, e aí eu passo a costurinha com o retrocesso no começo, no meio e no final. Finalizou essa costura, eu viro e passo mais uma costura para garantir que fique bem fechadinho o fundo da minha peça. Feito isso, corto o excesso de linha e aí eu vou para outra caixinha de leite e faço exatamente o mesmo processo, tá, gente? Eu sempre vou costurando e limpando a peça, cortando o excesso de linha. E aí, quando eu tô costurando com a alça, eu sempre passo o isqueiro para selar e deixar tudo bonitinho, tá? Sempre confira a sua costura e vire pro outro lado para fazer mais uma vez. A parte de baixo já tá fechada e vai ficar desse jeito aqui que vocês estão vendo. E essa costura fica toda embutida. Agora, nós vamos fechar a parte do forro. Eu começo com a costura ali na lateral, deixo um espaço e fecho a outra costura na outra lateral. Esse espaço que a gente deixou no fundo do forro é para desvirar a nossa peça. E agora eu vou fazer a marcação da caixinha de leite da mesma forma que eu fiz a marcação no fundo da peça. Marco ali com a caneta mesmo, porque eu vou cortar e não vai aparecer. Marca dos dois lados. Finalizou essa marcação, abre o tecido de forro dessa forma aqui e aí passa uma costurinha aonde tá marcada a linha da caixinha de leite, tá? Esse processo aqui é bem simples, todo mundo que faz costura criativa já sabe como fecha a caixinha de leite, né, gente? Então não tem nenhum segredo. Vou cortar esse excesso aqui do forro e vou repetir todo esse processo do outro lado, a mesma coisa. Corta aqui as linhas e o excesso do forro e agora tá quase pronta. Olha só que acabamento bonito que fica a nossa peça. E só falta fechar a caixinha de leite da parte de cima. A peça fica bem limpa, é bem fácil de fazer e super simples, tá bom? Vou posicionar aqui, ó, o forro, que já tá marcado a caixinha de leite,
o corpo da peça, que a gente está usando a estampa sublimada, e ele vai se encaixar perfeitamente porque já tá tudo cortado certinho, tá bom? E aí você vai para a máquina e passa uma costurinha com um pé de máquina. Vira o outro lado e passa outra costura, sempre lembrando de fazer o retrocesso no começo e no final. Vou repetir o mesmo processo do outro lado, tá? Posiciona a linha bem para ficar tudo certinho e essa caixinha de leite não ficar torta. Finalizadas as costuras, a nossa peça vai ficar desse jeito aqui que vocês estão vendo. Faz uma limpeza geral, corta todas as pontas de linhas, deixa tudo bonitinho, passa isqueiro, dá uma finalizada, uma conferida na peça e já chegou a hora da gente desvirar. Viram só como é rápida e fácil de fazer? Vou colocar minha mão, pegar o fundo da peça aqui, sem puxar o material, tá bom? E aí você vai desvirando com calma pela abertura que você deixou. É só colocar a mão por dentro e ir empurrando os cantinhos, ajeitar as caixinhas de leite, deixa tudo bem bonitinho. É super fácil de desvirar essa peça, não é difícil, tá? É uma peça que fica bem maleável, ela não fica tão rígida, então vocês não vão ter dificuldade para desvirar. Vou arrumar aqui o forro e aí a gente só fecha a abertura que ficou aqui no fundo. Eu dobro mais ou menos 1/2 centímetro para dentro do forro e aí eu passo um pesponto fechando essa costura aqui. Retrocesso no começo e no final. Finaliza essa costura, passo o isqueiro ali. Agora eu vou arrumar o forro para dentro da peça e a gente já está acabando. Olha que coisa linda que fica o resultado dessa peça. Eu batizei essa peça como Necessaire Ali, em homenagem à minha mãe, que se chamava Elisângela, ela já é falecida, e eu tenho certeza que vocês vão arrasar nas vendas do ateliê, não somente agora nos Dias das Mães, mas também o ano todo. Se você gostou dessa aula, deixa o seu comentário aqui abaixo do vídeo, que é muito importante para mim, para o meu trabalho, e se você ainda não me acompanha no Instagram, eu vou deixar o link para você começar a me seguir, porque lá no Instagram eu compartilho toda a minha rotina diária. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e arrasem nas vendas!